Continuando a série de vídeos, esse é o nosso terceiro sobre a medida provisória 927. Eu, professor Marcelo Palma, professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, passo a analisar após a explanação do artigo 2º da MPV 927, qual o espectro de aplicação. Então a gente puxa e resgata lá do final da MP o artigo 32. E ele traz algo que no meu entendimento é um rol exemplificativo, algumas leis que regem determinados tipos de empregados, como a Lei 6.019, de 1974, que traz dois tipos de empregados. O empregado temporário, né, aquele que é contratado por uma empresa de trabalho temporário e presta por um prazo específico um trabalho numa empresa tomadora. É uma das formas mais antigas que nós temos de uma espécie de terceirização temporária, o contrato de trabalho temporário, né, a intermediação de mão de obra aí, né, entre uma empresa interposta de trabalho temporário. E também essa lei, após ter sido modificada pela Lei 13.429 e 13.467, ela regulamentou a terceirização na atividade fim. Então, ela passa a regulamentar após essas modificações. Então, esses trabalhadores temporários, eles são alcançados pelo espectro normativo da medida provisória 927, que passaremos a analisar os institutos nos vídeos seguintes. E a MP também deixa claro no artigo 32 que é aplicável ao rural, regido pela Lei 5.889 de 1973. E é importante, por que a MP explicita o rural? Porque a CLT, né, a consolidação das leis de trabalho no artigo 7º se diz inaplicável ao trabalhador rural. Os dispositivos seletistas aplicáveis ao rural ou são por força de determinação da própria Lei 5.889, que rege essa relação especial de trabalho. Então, deixa clara a MP a sua aplicabilidade ao empregado rural. E também no que couber, a MP ela se declara aplicável ao empregado doméstico, né, no que couber, e exemplifica algumas situações, como jornada de trabalho, situações relativas a banco de horas, situações relativas a férias, que isso nós vamos analisar, né, nos próximos vídeos. Então, a medida provisória se declara aplicável exemplificativamente a essas categorias: temporário, trabalhadores inseridos em regime de terceirização, atividades meio ou fim, os empregados rurícolas, os rurais, e os domésticos, e outros empregados seletistas, né, com vínculo de emprego, né, numa relação contratual, regidos por outras leis especiais. Não vejo óbice de que as partes, né, sejam regidas temporariamente durante a situação de calamidade pública equiparável à força maior, pela MP 927. É importante dizer também que a medida provisória ela traz no artigo 36, também um artigo lá do final da medida, um dispositivo muito interessante e que é bem-vindo e surge como medida de segurança jurídica às partes. Diante dos, vamos dizer assim, maus presságios, né, dessa pandemia do coronavírus, e diante da efetiva situação de calamidade pública que acometeu a União, estados, municípios, que importou várias restrições de circulação, diminuição de clientes, diminuição de circulação de capital de giro, caixa vazio, e os empregadores já se anteciparam, né, em tomar algumas medidas que foram positivadas pela medida provisória na data de ontem, ou seja, 22 de março de 2020, data da publicação da medida provisória. O que diz o artigo 36? Que consideram-se convalidadas todas as medidas provisórias adotadas pelos empregadores que não contrariam os termos da medida provisória. Ou seja, você empregador que mesmo sem um acordo com o seu empregado determinou o regime de teletrabalho, você empregador que está adotando um sistema de banco de horas, né, que acordou a antecipação de feriados civis e com a concordância do empregado, até mesmo dos religiosos, só estou dando alguns exemplos, como não contraria a medida provisória, pelo contrário,
né? Você que concedeu férias sem observar o período mínimo de 30 dias de ciência do empregado, que concedeu férias coletivas sem avisar o sindicato da categoria ou o Ministério da Economia, essas medidas estão automaticamente convalidadas pelo artigo 36 da medida provisória 927, em nítida tentativa de se garantir uma segurança jurídica às partes do vínculo de emprego diante da evidente situação de calamidade pública. Então, é um dispositivo salutar, é importante, até mesmo diante dessa crise excepcional, que atinge, infelizmente, as relações de trabalho. Por fim, a medida provisória, para terminarmos essa parte introdutória da nossa explanação sobre a medida provisória 927, o artigo 3º ele enumera da MP 8 medidas de enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes da crise, tudo com o fim da preservação do emprego e da renda dos empregados. E lista, né? Em primeiro lugar, o teletrabalho. 2, a antecipação de férias individuais. Terceiro, a concessão das férias coletivas. 4, o aproveitamento e antecipação de feriados. 5, o banco de horas. 6, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. 7, o direcionamento do trabalhador para a qualificação. É um dispositivo, só fazendo um parêntese, constante na MP, mas bem polêmico, que na data de hoje, 23 de março, já despertou inúmeras reações contrárias, a ponto de já ser bem discutida a sua revogação, né, por meio de outra medida provisória ou outro instrumento qualquer, né, que tenha força para tal, né, para essa revogação, pela sua inconveniência. Né? Acredita-se que será em breve revogado esse dispositivo, até por declarações do próprio emissor, né, da medida provisória, né, em redes sociais. E 8, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Bem, então, a partir deste momento, passaremos a expor de uma forma didática quais são as medidas trabalhistas alternativas referentes à adoção, né, ao cuidado que empregado e empregador eles deverão ter na lida da relação trabalhista durante esse período de calamidade pública. Vamos tentar fazer da forma como está na ordem da medida provisória, apenas aguardando a questão do artigo 18, que traz justamente essa direcionamento do trabalhador para a qualificação, justamente pelos questionamentos relativos à sua validade, constitucionalidade, conveniência, até pela dureza do dispositivo, né, que consta na MP, que provavelmente não vai subsistir, seja hoje ou nos próximos dias, até por declarações vindas nas próprias redes sociais, na mídia, na imprensa escrita e falada. Então, aguardemos. Então, vamos comentar os demais dispositivos. Então, agradeço e estaremos nos próximos vídeos.